pessoal, meu nome é Lucas Alves, sou psicólogo e psicanalista e queria abrir a conversa com você sobre o tema da minha pesquisa de mestrado, orientado pela Andrea Guerra e realizada entre os anos de 2021 e 2023, e que continua sendo meu foco de estudo, com novos desdobramentos e atento para essa sensação de fim do mundo que estamos vivendo de modo mais intenso, mas que na verdade nunca deixou de acompanhar esse país. Para iniciar a conversa, poderia dizer que o que me causa é o ódio, mas isso não soa muito bem. Então prefiro dizer que eu sou causado pelos efeitos do ódio no laço social. O título da minha dissertação é As Vertentes do Ódio, do Cordial ao Intolerável, e você pode acessá-la no repositório institucional da UFMG. É a política da inimizade que mina os espaços de trocas e nos coloca diante de um abismo. Representantes são escolhidos a partir das vociferações e abrem a porta para a destruição do nosso país em vários âmbitos. Estar sensível à temática do ódio e produzir algo sobre isso foi um verdadeiro desafio para atravessar em uma época tão adversa, na qual muitas coisas aconteciam em tempo real e geravam um grande esforço de elaboração teórica. A busca por entender as vertentes que o ódio assume e as suas funções foi impulsionada por um período de acirramento político e social que tem produzido novos efeitos a cada novo capítulo do contemporâneo. Nesse acirramento, a polarização rompeu e continua rompendo com laços e tornou mais abundantes os aspectos que colocam as pessoas como inimigas. Assim também, a crise sanitária ocasionada pela pandemia de Covid-19 intensificou processos de vulnerabilidade social e evidenciou dinâmicas de poder orientadas pelo ódio, bem como as disputas políticas e a crise climática. Para pensar nessa intensificação da lógica da inimizade, fiz uso da pergunta: como nasce um inimigo e quais são as condições e ações para sua eliminação ou dominação? Eu entendo o inimigo no espectro amplo que vai desde aquele que possa de fato ser uma ameaça, até aquele que denuncia o funcionamento da norma e busca pontos de transformação na realidade, sendo uma ameaça simbólica para a manutenção do poder. Ele pode estar conforme ou contra o sistema dessa forma. As pessoas elas reagem ao mundo a partir de uma construção histórica e geopolítica que se alia às dinâmicas inconscientes e às condições materiais e discursivas de determinada época. Assim, questões e ações que eram impensáveis em um contexto passaram a ser pauta de discussão e de disputa política na qual a máxima é a possibilidade de existência ou não de um corpo no mundo. Estamos enfrentando uma escalada do discurso reacionário fascista que limita as possibilidades de trocas simbólicas e a circulação de sujeitos e ideias que apontam para um ponto de curva dentro das possibilidades de existência no discurso normativo, seja de raça, gênero, sexualidade, classe social, posicionamento político ou ambiental. Na última década, no Brasil, encaramos um modo de organização discursivo de massa que conseguiu ganhar tônus por meio da virtualidade, fazendo com que o tempo para que uma narrativa, verdadeira ou não, chegasse a um grupo e se espalhasse, fosse encurtado e as consequências do momento de um disparo de uma notícia até o auge de seu desdobramento fosse inimaginável. Tudo acontece em tempo real. O espaço político tem se tornado um meio de entretenimento, onde a lógica da inimizade é a gasolina que alavanca determinadas figuras. Quando pensamos no Brasil, não podemos descartar a herança do colonialismo, escravização, ditadura, discurso ultraconservador e eugenista na tentativa de trazer um sujeito deslocalizado. São aspectos que insistem em continuar no nosso cotidiano, afetando individualmente e coletivamente os sujeitos de modos distintos, porque é uma espécie de sintoma brasileiro em não abordar períodos violentos, como se um marco histórico impactasse apenas o momento em que ocorreu. Nos perdemos no presente porque ignoramos o nosso passado. Não há como responder à pergunta como chegamos nesse ponto sem olhar para trás. É preciso levar em consideração os aspectos sociopolíticos nas formulações psicanalíticas, que é o campo de onde eu falo, uma vez que os cenários sociais se transformam com o tempo e os sintomas passam a dizer algo que nos rodeia como sujeitos não só do inconsciente, mas também sociais e políticos. Ou, no fim das contas, a gente está falando da mesma coisa ao relacioná-los. Considerando isso, é a partir da noção de ódio que alguns conceitos psicanalíticos se mostram como fundamentais e foram a base para pensar as suas vertentes. Pulsão de morte, gozo e das Ding
são os marcadores principais da minha leitura, mas hoje em dia acrescentaria a transferência como um conceito fundamental para pensar o ódio e para onde ele é orientado. Como não conseguia abordar esse conceito, indico o livro Sujeito Suposto Suspeito, A Transferência no Sul Global, de autoria da Andréa Guerra. Por mais que eu passe pelos textos clássicos psicanalíticos sobre identificação, ódio e amor, minha proposta de discussão passa por um outro lugar. Gostaria de entrar na medula do tema, que é a necessidade de dar corpo para um discurso de ódio, uma imagem. Esse é o ponto de partida da violência que organiza os modos de alastramento do discurso de ódio, que invade o nosso cotidiano e ganha força de acordo com o espírito de determinada época. É a partir da escolha de determinados aspectos identificadores a serem marcados nas pessoas que uma imagem passa a ser combatida, evitada ou controlada vai sendo criada. Consequentemente, tendo vários desdobramentos como a formação de grupos e o agenciamento da violência em prol de determinada inclinação política. É preciso um contorno discursivo e imagético, mínimo que seja, ainda que distorcido, impreciso ou com descrições vagas, para que as ações comecem a invadir o nosso cotidiano. Essa é a base para a construção de um inimigo que leva em consideração os aspectos sociais, históricos, políticos, econômicos que enodam as dinâmicas de poder e excitam os afetos, fazendo com que pautas até então pouco prováveis em nossa cultura passassem a ser tópico diário de discussão como um modo de instrumentalizar e legitimar os discursos de ódio. Não é possível falar da construção dessas relações de hostilidade sem criticar toda a política hostil que insiste em existir e resulta em conflitos que destroem qualquer possibilidade de conhecer e estabelecer vínculo com os outros. Ou pior, ameaça e aniquila a existência de povos inteiros, uma vez que, quando um discurso de ódio se propaga, é impossível saber no que resultarão contra os que são colocados como alvos. Com isso, podemos nos perguntar: quem é o inimigo? Qualquer um que preencha as lacunas deixadas, ao mesmo tempo que essa identificação possui um direcionamento, mínimo que seja, a partir de um pânico criado sobre determinadas pessoas que passam a ser lidas como um grupo e não só podem, como devem ter seus direitos cerceados com a justificativa de proteção. Desde o princípio, estamos vulneráveis ao toque do outro, principalmente pela impossibilidade de autocuidado nos primeiros anos de vida. Essa condição de vulnerabilidade também é contextual, onde determinados corpos são altamente protegidos desde o início da vida e uma violência, qualquer que seja, gera grande comoção e movimentação, enquanto outros estão jogados à própria sorte antes mesmo de nascer. Essa constatação de uma vulnerabilidade, geralmente por episódios violentos, levanta todo um aparato de ações daqueles que podem se voltar contra quem o cometeu e cria uma espécie de redoma discursiva que passa a gerir os corpos envolvidos e deixar o campo da realidade turvo para que tentativas de neutralização, por mais violentas que sejam, possam ter o apoio e se sustentarem. É por meio do apego à ignorância que uma ação tem possibilidade de ser legitimada. O conhecimento sobre o outro só se sustenta nessas dinâmicas se for fictício e que corrobore para o que está sendo construído politicamente. Na verdade, o que acontece é um reducionismo sobre o que o outro é, e a sua complexidade é condensada em poucos elementos identificadores que podem ser usados como modelo para todos que supostamente se encaixam. Nenhuma formação de grupo contra determinada causa ou figura surge sem os meios necessários para sua força e manutenção. É necessária uma rede complexa de alimentação do imaginário que nutre determinado discurso e uma trama contextual que permite sua difusão. Então podemos pensar que uma pauta mobilizadora de 2013 talvez não teria a mesma força hoje em dia, ou o movimento antivacina e todos os seus desdobramentos conservadores não seria cogitado com tanta força sem a existência da pandemia e de uma figura que assume a função de líder para propagar esses ideais. Não estamos deslocalizados no mundo, e ao trazer a psicanálise para esse debate, é importante levar esse ponto em questão. Nesse sentido, a noção de inimigo se explica, em psicanálise, pela projeção do excedente pulsional
derramado como ódio contra figuras inconscientes próximas e íntimas que encarnam o mal. Esse afeto pulsional é projetado sobre grupos socialmente determinados com base em condições históricas, culturais e simbólicas específicas. É diante da possibilidade de excluir que aponta uma rigidez para as insígnias grupais que o conflito autoritário se instala, uma vez que aquilo que é pensado como inadmissível dentro de um conjunto de relações torna-se alvo da tentativa de neutralizá-lo para que a ideia de uma coesão grupal e reconhecimento individual continue a existir. Essa rigidez só se mantém se uma ideia imaginária de eu sustente uma rede discursiva que expulsa tudo aquilo que não é reconhecido como próprio do sujeito. Tendo esse panorama, entra uma leitura que propõe a percepção do ódio em uma tripla vertente: cordial, intolerável e invisibilizador. Quero dar notícias de cada uma para vocês. A perspectiva da dominação, por meio da aproximação, coloca em questão um ponto fundante do mito do povo brasileiro: a cordialidade. Conhecer pode ser uma forma de exercer poder sobre um corpo. Saber os costumes, fragilidades, as aspirações, pode estabelecer uma relação assimétrica mediada por dinâmicas de poder que visam conhecer o outro ao máximo possível para que demandas sejam atendidas, ao mínimo que seja, e as possibilidades de transformação social se mantenham em um limiar possível de controle. Nesse caminho, vão se configurando técnicas, discursos e modos de organização que buscam neutralizar a possibilidade do surgimento de um problema no sentido daquilo que tensiona a vida política e permite a circulação de ideias que visem trocas e soluções, fazendo com que as posições sociais sejam sempre as mesmas. Me orientei pela obra do Sérgio Buarque de Holanda, intitulada Raízes do Brasil, de 1936, para pensar a questão de um discurso e ações que escamoteiam uma dinâmica de poder e mantêm as pessoas dentro de marcadores específicos, tomam uma proporção diferente no contexto brasileiro ao pensarmos que existe um mito fundador da alteridade, que é um dos pilares imaginários da subjetividade do povo enquanto nação, a cordialidade brasileira. A violência, aqui, ela ganha uma roupagem diferente quando passa a ser mediada por afeto, no sentido do senso comum da palavra mesmo, dificultando muitas vezes a identificação e nomeação de determinadas situações como violentas. É pela aproximação, intimidade, simpatia e hospitalidade que a violência se enoda e dificulta maneiras de identificação de determinadas situações como tal. O que está em questão é que existe uma série de dinâmicas que dizem especificamente da forma como nos relacionamos, que apontam para um encobrimento de situações de violência, fazendo com que apenas quem a sofre perceba ou até mesmo questione, já que fulano é uma pessoa tão boa comigo. E mesmo assim, da constatação, enfrente dificuldades para encontrar espaços institucionais que legitimem as violências sofridas, uma vez que elas são veladas e estruturais. O curioso em torno da questão da cordialidade é que o que estava como crítica no Buarque de Holanda passa a ser incorporado de maneira contrária como motivo de orgulho da identidade nacional. O mito da cordialidade brasileira vem suturar um aspecto traumático que se torna um ponto de gozo em nossa sociedade, uma orientação daquilo que define e dá instruções de como agir. Como pensar na cordialidade do brasileiro no sentido distorcido e abraçado como identidade nacional, sem pensar na transmissão de períodos traumáticos que não são tratados e suas consequências negadas, parece existir uma espécie de divisão que permite a coexistência de duas realidades contrárias. Ou seja, o mito ele sustenta todo o modo de encarar a realidade e não abordar aspectos intratados. A tentativa de colonizar o gozo do outro, ela é marcada por uma promessa de um fracasso, uma vez que não é possível eliminá-lo das relações. O sujeito assume respostas precárias para uma pergunta que ainda não sabemos a melhor forma de respondê-la. Como lidar com o meu próprio gozo, entendendo que é um ponto ineliminável que se reatualiza nos outros? O encontro sempre vai acontecer, nem que seja diante do espelho. Então, como dar um lugar para esse incômodo? Um dos últimos países a abolir a escravização, que teve uma ditadura sanguinária,
que encara cotidianamente a violência de Estado e é sufocada pela negligência da crise climática, não pode ser um país cordial. A insistência da negação com a inflamação das feridas causadas por processos históricos de violência resultam em novos atos de violência. A existência de uma identidade nacional, permeada pelo mito da cordialidade, estabelece uma espécie de divisão que dificulta a tomada de ações coletivas por produzir discursos que individualizam as dificuldades enfrentadas diariamente e nutram um imaginário de democracia e união que é motivo de orgulho nacional. Ao mesmo tempo que existe uma percepção, a estrutura do mito da cordialidade permite que a violência explícita e os discursos de ódio coexistam e invadem diversos aspectos da vida. É nessa repetição da violência que outra vertente assume a sua forma de eliminação, a necropolítica. Na perspectiva brasileira, o ódio cordial e a necropolítica não existem um sem o outro. A base para diversas violências é a sua negação aliada a um ideal nacional mitificado de personalidade cordial que consegue enfrentar tudo com alegria, de brasilidade, de um povo miscigenado, trabalhador e caloroso e unido. Como explicitar conflitos e problemas históricos que ainda existem no cotidiano, assim encobertos? É por essa dimensão do não dito e de uma conformidade às mazelas que o agenciamento do Estado ganha força tentacular para gerir uma necropolítica. O termo necropolítica foi cunhado pelo Kylian Mbembe, baseado no conceito Foucaultiano de biopoder, e é relacionado com importantes considerações de soberania, estado de sítio e estado de exceção. A noção de estado de exceção, pensada de maneira diferente ao que sabidamente é, muitas vezes relacionadas a regimes totalitários e ações que criam uma espécie de distorção da realidade e das leis dos direitos estabelecidos. Esse é o ponto de virada que Mbembe propõe ao pensar que esses modos de operar, acrescidos de políticas de inimizade, criam uma forma de agenciar os corpos que permite o direito de matar. Essa forma de estabelecer modos de apreensão da realidade configura uma permanente situação de emergência a sanar que encontra na figura do inimigo absoluto a eleição de corpos matáveis. É ao pensar a política do biopoder que fica possível entender como os corpos podem ser matáveis, uma vez que é dentro do aparato do Estado que sua justificativa é encontrada. Se sempre existe uma ameaça que é propagada como modo de fazer política, a existência de um inimigo real ou fictício é imprescindível como maneira de viabilizar a manutenção do poder. O horror ao outro se estabelece pela ignorância, pelo desconhecimento forçado. Porém, conhecer o outro também revela o horror da proximidade com aquilo que é do próprio sujeito e revela uma verdade sobre a dimensão do próprio gozo. Cada categoria é elencada como justificativa para o ódio e a segregação, ao mesmo tempo que o ódio agrega aqueles que compactuam de um mesmo ideal contrário a determinado alvo. Por fim, a vertente do ódio invisibilizador pode ser concebida como aquela que não produz nenhuma marca no laço social em termos de alteridade. Há uma tentativa de apagamento simbólico completo nas dinâmicas de reconhecimento que não permitem o entendimento do outro como sujeito. Se a vertente cordial do ódio leva como base o conhecimento sobre o outro como forma de agência sobre o corpo e manutenção das dinâmicas de poder, a invisibilização atua pela via do desconhecimento forçado. Nesse sentido, o sujeito ele é colocado numa zona de não ser, pensada pelo Fanon, sendo um processo que anonimiza e desindividualiza, excluindo a necessidade de conhecimento sobre o indivíduo que é colocado nessa posição, tendo como efeito a necessidade de exclusão de todo e qualquer domínio da intersubjetividade. O que a invisibilização produz é um nível abaixo nos processos de alteridade, onde a existência de um corpo passa a ser entendida como algo amorfo e impossível de ocupar um lugar no nível do semelhante. É pela existência de uma zona indeterminada, criada como efeito da negação, da exclusão, que os processos de vulnerabilização se intensificam e perpetuam marcas de violências. É a partir do espírito de cada época que os meios vitais para que um discurso de ódio assuma determinada vertente
possa ter força, mas é possível apontar que, atualmente, as redes sociais possuem uma força explosiva para catalisar processos de crise. Sobre esse tema, deixarei indicações que me orientaram ao final do vídeo. Os processos de luta política denunciam o mal-estar na cultura e criam bases importantes para a construção de saídas possíveis contra processos que segregam e eliminam, buscando a criação de um laço que permita a existência de corpos diversos. É estabelecendo alianças que podemos encontrar saídas possíveis para a obscenidade do ódio que faz parte da fundação desse país. Ao pensar essas tentativas de saídas políticas, com a psicanálise temos um acréscimo que leva em consideração aspectos específicos desse campo, como a dimensão simbólica, a pulsional e o gozo, que nunca dissociou o social de suas formulações. Os impasses apresentados pela psicanálise, ao considerar o mal-estar da alteridade, acrescentam um andar nas discussões sobre como os conflitos das relações sociais possuem uma base pulsional e um caráter ineliminável que nos implicam em pensar modos de lidar com essa dimensão de resto do gozo. Esses aspectos nunca são deslocalizados geopoliticamente, e ao pensar no Brasil, é preciso ter uma dimensão multidisciplinar das formas de apresentação do sofrimento. Sem localização, podemos ser agentes de violência em processos de escuta e de formulação teórica. Esse é um recorte específico do meu trabalho, com outros desdobramentos presentes na pesquisa e da continuidade dos meus estudos. Te convido para conversar, seja comigo ou com outras pessoas que estão sustentando um trabalho crítico dos problemas que enfrentamos, porque ainda temos muito chão para trilhar. Vou deixar algumas indicações de leituras que me ajudaram e ainda ajudam a avançar sobre o tema na descrição desse vídeo. É isso, pessoal. Obrigado por me ouvir. Abraços.